Doutora, seja bem-vinda, um prazer recebê-la pela primeira vez aqui no nosso programa Sertão Notícias, e seja bem-vinda à nossa emissora. Olá, boa tarde, muito obrigada também, Tony, pelo convite. É um tema muito oportuno esse, que vamos debater, até porque hoje é um pouco invisibilizado a saúde mental dessas mães atípicas. Inclusive, eu também sou mãe e sei que já temos muitos desafios ao criar os nossos filhos, né? A maternidade já traz seus próprios desafios. Exatamente. E essas mães também já enfrentam uma jornada única em cuidar de uma criança que apresenta alguns comportamentos, tanto na questão emocional, na questão física algumas vezes e também cognitiva. Então já é um trabalho bem árduo, já é uma carga intensa para essa própria mãe, e inclusive também a família inteira em geral, né? Não só a mãe, mas também o pai, a partir do momento que elas já recebem o diagnóstico, isso já nos causa até um certo medo. O que vou enfrentar daqui por diante? Por isso que é bom e importante cuidar dessa saúde mental, para que possa, junto com a criança, saber lidar com as questões do espectro autista, que também nós sabemos não é uma doença, mas é um espectro, é uma limitação, como nós também temos muitas vezes, só que em cada criança ou em cada adolescente ou adulto é em graus de níveis diferentes. Exatamente. Doutora, seria interessante que cada mãe atípica, né, que é assim que a gente chama a nomenclatura de mães que tem crianças que necessitam, né, de um apoio, né, que tem o autismo, que tem um TDAH, enfim, que tem algum tipo de deficiência, né, que são chamadas assim de mães atípicas. Seria interessante que todas buscassem uma terapia para ajudar, porque a gente sabe que o fardo, vamos dizer assim, se o fardo de uma mãe normal, uma mãe comum já é grande, né, se doa ao máximo para os filhos, imagine uma mãe atípica, né, que é dobrado, né? Então seria interessante que elas também colocassem ali, olha, eu preciso de conversar, de ter uma orientação profissional, seria o ideal? Com certeza, é essencial ela também ter esse espaço de autocuidado. É aquela velha história, quem cuida também merece ser cuidado. Sem dúvida. Até porque o cuidador, se ele não tiver bem cuidado, como é que ele vai dar de conta muitas vezes da situação? Então é importante também ela ter aquele local, um apoio profissional, psicológico, aonde ela consiga expressar suas emoções, esses sentimentos, as suas angústias, para que ela consiga entender este caminho, este percurso, ela encontre também estratégias dentro dessa terapia de enfrentamento, para que ela consiga saber acompanhar melhor essa evolução do seu filho. Sem dúvida, acho que todas essas mães, elas deveriam realmente pensar nisso, e ainda mais, eu acho que eu até falei semana passada sobre isso, e a psicologia ensina muito e traz muito vamos dizer assim, dá luz a essa questão toda. Primeiro, acho que toda mãe, toda mulher idealiza o filho perfeito, né? A gravidez perfeita, o filho perfeito, e aí a mãe se depara, doutora, muitas vezes com a informação, olha, seu filho vai nascer com uma necessidade especial, né? Então você tem que se preparar. E aí a psicologia entra dentro dessa questão. Porque a mãe, tem algumas mães que vivem o luto, né? Sim. O luto do filho que não veio perfeito. Exatamente, né? É até comum mesmo, quando a gente recebe, estou grávida. Então todo mundo já começa a idealizar. Exatamente. De uma certa forma, construir um castelo na sua cabeça de como será esse filho, esta filha. Você faz toda uma projeção. E quando você recebe esse diagnóstico, é como se o castelo vai desmoronando. E aí a gente fica, e meu filho não vai ser perfeito? Então, na verdade, é bom
eu também entender que eu tenho, como também os meus filhos que virão, vão ter suas vulnerabilidades. Até porque a perfeição é um local muito não conseguimos pegar, tá bem distante da nossa realidade. Então, quando você fica numa colocação de perfeição, então você idealiza tanto que sofre, porque não veio da forma que você tanto desejava. Então, quando você começa a aceitar e sentir, validar essa sensação de que, eu sou imperfeita, então as coisas também podem vir de formas diferentes, por caminhos diferentes. Isso também já é um ato de coragem minha, eu admitir que eu também posso passar por situações adversas, como qualquer outro ser humano. Então é importante a gente conhecer, dentro desta terapia, entender também que iremos passar por várias vulnerabilidades, inclusive dentro de uma própria maternidade. Exatamente. Então claro, por isso que a gente está hoje aqui trazendo esse tema do acolhimento, da saúde mental da mãe atípica, justamente por conta disso, porque existe, né, isso é algo que é corriqueiro, existe essas informações, existe essas mães que estão cansadas, né? Não cansadas do filho ou da filha, não, mas é da luta, né? É um cansaço que pode ser a mental. Luta, é um dia que você não consegue uma terapia pro filho, que vai em busca, que viaja, que vai não sei aonde, vai num TFD, que tem que ir numa consulta, tem que correr atrás para uma requisição. Então, assim, um físico, né? Muitas vezes a questão profissional fica de lado, a mãe se coloca todo o tempo ali, né, do lado do filho. Por isso que é muito importante também a questão da corrente, né, vamos dizer assim, de apoio dessa família. Porque muitas vezes acontece da mãe largar tudo, né? Ela trabalhava, mas ela parou de trabalhar. Isso. Aí vai depender de um BPC que só é para a criança. Ela não pode trabalhar. Se ela trabalhar, acaba perdendo o BPC. Enfim, então, assim, não é fácil. Então, quando você pega todas essas informações, então tem uma hora que cansa, né? Como a gente costuma dizer aqui no interior, juízo de gente é água, né? Né? Tem esse ditado popular. E é verdade, né? Uma hora você cansa, né? Sim. Cansa, né, doutora? Por isso que é necessário essas mães fazer as pausas. É bom elas procurarem uma rede de apoio, seja ela familiar, com amigas, com mães também, outras mães de neurodivergentes atípicas. Isso. Então elas podem sim se apoiar e trocar experiências, sem dúvida, sem dúvida, ideias. Então isso é de total importância para uma mãe. As pequenas pausas que ela fizer é de grande incentivo para ela continuar essa jornada. Sim. Então é fundamental ela ter um momento só para ela também. O momento que ela conseguir fazer ali uma pausa de 5, 10 minutos, tomar um banho, ler um livro, ouvir uma música, enquanto o filho tá na terapia, ela pode já estar fazendo uma leitura, ela já pode estar indo resolver alguma coisa dela. Então ela já pode desenvolver estratégias para ter essas pausas também. É importante. É como precisamos recarregar. A vida ela já é tão acelerada muitas vezes pelo nosso dia a dia, então é necessário desacelerarmos também. Então isso seria, vamos dizer assim, algumas estratégias que poderiam ser colocadas para essas mães se utilizarem. Sim. E são estratégias que porque muita gente pode achar, não, mas olha, para um lazer precisa pagar, né? Mas tem algumas coisas que não precisa pagar, que você vai poder conseguir de graça, né? Gratuito, dar incrementar, vamos dizer assim, no seu dia a dia, que vai te ajudar mentalmente a você, né, desacelerar e para ir recarregando as baterias, né? Exatamente, são coisas tão simples, às vezes um passeio num parque, numa praça, né? Ir na casa de alguém, levar o filho para brincar com outra criança. Você também tem que entender que só pelo fato delas serem mães atípicas ou seus filhos terem o espectro autista, que eles
não pode ser, eles têm que ser incluídos, Exatamente, podem ser levados para qualquer ambiente, teatros, cinema, inclusive hoje, né, temos aí muita acessibilidade a muitos lugares e pessoas que já têm até o cuidado de acolher essas crianças nesses ambientes. Então, é muito importante elas também conhecer sobre o espectro, saber também quais são os seus direitos, né, os seus deveres. É importante ter esse conhecimento também das informações, para elas terem acesso também a muitas coisas que elas poderiam ter acesso. Hoje, qual é o papel da psicologia, doutora Joelma, dentro desse trabalho, né, que é feito? A gente sabe que tem uma equipe multidisciplinar envolvida na questão do autismo. Então, a psicóloga, né, a psicologia entra de que maneira? Até para as pessoas entenderem da importância também desse profissional. Então, a psicologia, ela vai adentrar nesses aspectos emocionais. Por exemplo, quando a criança, ela é diagnosticada precocemente, então ela já inicia logo um tratamento, e esse tratamento ela pode vir por algumas vertentes. Sim. Né? Existe a terapia cognitiva comportamental, existe a ABA, que são terapias voltadas para trabalhar questões comportamentais e emocionais e reforço positivo para aquela criança. E aí a mãe também, quando ela entra neste autocuidado, ela também vai aprender também dentro dessa terapia a lidar também com as situações emocionais. Muito bem. Deixa eu aproveitar para trazer, deixa eu ver se tem uma pergunta aqui para a doutora. Mas às vezes neném os pais que abandonam, às vezes as mães é quem abandona. Eu vejo muitos por aqui que as mães é quem abandonam, não quer nem saber do filho. Diz que não é doença, não é safadeza, é farta de cacete. Meu Deus do céu. É farta de vara no espinhaço. E pronto, eu não acredito não nisso aí não. Isso aí que fala, já perde as guardas até pros pais cuidar, que os pais quem cuida, porque as mães não têm coragem de cuidar dos filhos. Aqui tem muito que tem filho com problema e não tem coragem de cuidar dos filhos. Quem cuida já é os pais. Os pais quem ganham as guardas. No caso, os avós, né? Que não cuida nem dela, de dar dos filhos. Hoje em dia, os pais hoje é quem mais cuida dos filhos, porque os filhos cuidam os pais, as mães cuidam dos filhos. É difícil. Olha, a gente sabe que existe vários, vamos dizer assim, várias situações, né? Não é a grande maioria. Por exemplo, aqui em Serra Talhada eu conheço muitas mães atípicas que são assim, cuidam dos seus filhos como no reino animal, como a leoa cuida dos seus filhotes, né? Então, Exato. Então é raro de acontecer, mas acontece, existe a justiça, né, para ver isso, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, existe outros fatores, né, nesse quesito, né? Mas vamos dizer assim, não é a maioria, né, que faz isso aí, graças a Deus, né? É verdade. Às vezes é até falta de informação, muitas vezes. É bem comum a gente ouvir em consultório, né, principalmente alguns pais que acham que, como TDAH, ansiedade ou depressão ou até o espectro seja frescura. Infelizmente ainda tem isso, né, doutora? Ainda existe. É lamentável, mas é uma realidade. Até porque muitos, eles vão olhando pelo contexto que eles foram criados. Mas é como a gente sabe, existia já esses tipos de transtorno, só que muitos deles não tinham nome. Às vezes era chamado de doidinho. Isso. Era o que era. De menino leso, isso, né? menino leso, no mundo da lua. Isso. Não tinha nomes específicos, exatamente. como foram hoje. Colocando esses adjetivos pejorativos. Exato. E hoje não. Hoje já tem uma nomenclatura, tem um DSM-5 que a gente trabalha em cima dele para poder dar o diagnóstico, aonde a gente avalia todos os critérios de diagnóstico daquela criança, se é compatível ou não com os critérios do próprio DSM, do compêndio de psiquiatria. Então, hoje a gente tem muitas informações. Basta a gente parar um pouquinho para ler mais sobre. Sem dúvida, né?
Então é muito importante isso, né? As pessoas entenderem. Doutora, para a gente poder fechar, eu queria que você pudesse nos trazer então o que é que fica de orientação final, né? Para essa mãe que está sobrecarregada, que a gente sabe que é um fardo muito pesado, né? Que essas mães atípicas elas acabam carregando, e o que seria então de orientação final para essas mães, né? Como então buscar, né, diminuir mais essa tensão, mais essa carga, né, de responsabilidades? Posso deixar algumas dicas, sim, com certeza. Primeiro, a primeira dica que eu dou é que ambas, como eu também me coloco, não vamos dar de conta de tudo. Então é normal e é bom aceitarmos que não somos perfeitas. Vamos a gente não vai conseguir resolver tudo, né? Não vai. Se não der para resolver hoje, faça amanhã ou depois de amanhã, mas sempre não se culpe. É fundamental aquela mãe também não ter esse sentimento de culpa. Ela também vai ter um momento que ela não vai dar de conta muitas vezes, e essa sensação vai vir, é natural. Então é aceitar que eu não vou dar de conta de tudo e que tá tudo bem. Sim. Amanhã será outro dia, né? Procurar uma rede de apoio é fundamental, ela ter essa troca de apoios, experiências, seja com parentes, com amigos, com próprias outras mães. Também procurar a própria terapia como seu autocuidado é necessário, é fundamental, não é um luxo, é uma necessidade, é uma prioridade. Ela estando bem, ela com certeza vai dar bem melhor atenção, concentração, energia para aquela criança, porque ela vai estar bem. Quando eu não estou bem, as coisas desandam. Então é importante ela também se cuidar e respeitar os seus próprios limites e acolher essas suas vulnerabilidades. Quando ela sentir tristeza, uma frustração, uma raiva, ela acolher também esses seus sentimentos. É natural, ela pode sentir. E quando eu começo a entrar nesse movimento, as coisas elas melhoram. E fazer as pausas também é super importante e é necessário fazer essas pausas, tirar um tempo para ela. Um tempo para ela também ir no salão, né? Com certeza. Fazer a unha, arrumar o cabelo, também. tomar um banho bem relaxante, sentir aquela água no corpo, porque muitas vezes a gente toma banho até no piloto automático, corrido, nem sente que tomou um banho. Então ela pode fazer coisas pequenas que vai fazer grande diferença. Sem dúvida. E também celebrar as conquistas dos seus filhos. Cada vez que seus filhos vão evoluindo, comemore, celebre, os avanços daquele filho. É importante ela também parabenizar aquela construção que eles juntos estão fazendo. É de suma importância comemorar cada degrau que elas estão subindo junto com eles. Tem um amigo aqui dizendo, olha, para os pais, né, precisa também de acompanhamento, pergunta à doutora. Claro, serve da mesma forma que serve para a mãe, serve também para o pai. Mas o que é que a gente fala, né? Quando a gente vai observar, são mais as mães que ficam, né, mais ao lado, né? Muitas vezes o pai vai para o trabalho, trabalha para poder, né, dar o sustento, e a mãe que estava trabalhando recua ali da sua posição profissional, muitas vezes para ficar do lado do filho, para poder ir às terapias e tudo mais. Então, vamos dizer assim, 90% são as mulheres, por isso que a gente focou um pouco mais para as mulheres, mas serve também para os homens, né? Com Sem certeza. Dúvida. Terapia é bom para todo mundo, né? Para todo mundo. Se esse pai é muito participativo. Esse aqui eu conheço. Então, com certeza ele merece. Com certeza todos os pais também merecem, não só as mães, mas todo mundo. Todo mundo, Tony, precisa, é bom fazer a terapia, sim, com certeza. A gente precisa descarregar também. Tem coisas que a gente não conversa com todo mundo. Então, porque os outros não vão me ouvir com os ouvidos de uma escuta ativa e profissional. Também, exatamente. Às vezes eu vou ouvir como uma amiga, um amigo, e não vou saber nortear muitas vezes. E aí eu indo atrás de um apoio profissional é excelente. Você vai ter melhores respostas. Com certeza. Doutora Joelma Pereira, muito obrigado por ter vindo, ter contribuído aqui também
colocando o seu conhecimento, e acho que são dicas valiosas que essas mulheres, essas mães, elas podem com certeza usar como direcionamento, né, para não estafar, né, para não ficar que seu filho precisa de você, e você, como a doutora colocou no início, você precisa estar bem, né? Né? Bem fisicamente, bem mentalmente, né? Então, você, né, de bem com a vida, para que você também passe isso para o filho. Para o filho, né? Que ele consegue também vencer. Exatamente. Ele pode ultrapassar essas barreiras das limitações. E é importante esse tema, Tony, porque o que você trouxe hoje é bom que começa a fazer uma visibilidade agora para estas mães ou os pais. Isso, os pais no modo geral, no né? modo geral, que eles consigam ter este apoio. Também é muito importante, porque aí a sociedade como um todo pode apoiar de alguma forma. Agora vão poder olhar com outros olhos. Com certeza. Doutora, obrigado demais por ter vindo, viu? Um abraço. Eu agradeço, né? Também. Fica à vontade aí, para quem quiser lhe encontrar, no espaço. No Espaço Acolher, é bem próximo aqui da Rua dos Correios, vizinho ao Dr. Victor Hugo. Sim. O espaço. Lá temos uma equipe multidisciplinar que tem fonoaudiólogos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, tem toda uma equipe preparada para atender a nossa população de Serra Talhada e região. Muito bem. Bom abraço, minha querida. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Bom começo de semana.